Que bom é podermos ter o privilégio e a alegria de estarmos novamente juntos mais uma semana. Que bom que foi sentir as bênçãos de Deus ao longo desta semana. Com certeza que nós tivemos algumas dificuldades, possivelmente alguns desafios. Poderão haver alguns irmãos, algumas irmãs, quem sabe algum jovem que está com o seu coração ainda apertado nesta sexta-feira por alguma responsabilidade ou desafio que viveu ao longo da semana. Mas damos graças a Deus porque o Senhor nos convida a podermos deixar de parte neste dia sagrado as coisas seculares e de uma forma maravilhosa recordarmos esse Deus Criador que nos acompanha todos os dias da nossa vida. Nós desejamos a todos vós que possam ser bem-vindos, também aos mais pequeninos, porque já sabem que é habitual terem um momento da história infantil para vós, e desejamos também que o Senhor Jesus possa uma vez mais abençoar este programa e que as histórias que nós trazemos até vós possam ser um motivo de alento, de coragem, de esperança para os desafios que nós vamos atravessando nesta vida, até à breve volta de Jesus, esse dia que nós ansiamos, que nós aguardamos, que choramos de saudade. É esse o nosso desejo. Nós esta noite, costumo dizer, temos sempre famílias especiais, mas eu direi que esta noite é mais especial ainda e vão perceber porquê. Portanto, nós temos três irmãos pastores, portanto, é a família Cordeiro, dos pastores Cordeiro. Portanto, temos o Manuel, que é o mais velho, portanto, dos irmãos Cordeiro, depois temos o Carlos e depois temos o Paulo, que por coincidência o Paulo é o meu marido. Por isso é que eu vos dizia que este programa é muito especial. Eu agradeço muito a vossa presença, obrigada por terem aceito o convite de poderem aqui estar. E gostava muito de poder recordar convosco a história que familiares vossos viveram no passado, para que agora nós tenhamos esta graça e esta bênção do presente, que é a herança espiritual que todos vós tendes já há vários anos, e que estáis a partilhar essa mesma mensagem que um dia recebestes. Eu vou começar com o Manuel, como és o mais velho. Sei que a mensagem chegou até à vossa família através do vosso pai. Tu queres recordar, por favor, como é que foram os primeiros acontecimentos de conhecer a palavra de Deus? Bem, em traços gerais eu direi que ainda antes de eu nascer 10 anos, o meu pai teve o primeiro contato com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, por intermédio de um irmão dele mais velho, que foi para a tropa no Porto, em 1931, e lá teve como colega de tropa, de pelotão, de instrução, um irmão que era de Lisboa, Raul Leal. Ele tinha um irmão que foi pastor Manuel Leal, e então esse colega do meu tio, que era Abel Cordeiro, emprestou-lhe ou vendeu-lhe ou deu-lhe o livro O Grande Conflito, que naquele tempo tinha sido editado cá em Portugal com o nome Conflito dos Séculos. Então o meu tio trouxe aqui para a nossa terra, Alcanedo, do Conselho e Distrito de Santarém, e o meu pai começou a ler esse livro. E esse livro fez uma profunda impressão no nosso pai, de tal maneira que ele achou que tinha que romper com a tradição religiosa a que estava habituado, e com isso enfrentou muitos problemas, como vocês podem imaginar, para um tempo como aquele. E eu recordo, desde criança, que nós não fomos educados dentro da mesma linha religiosa que era naquele tempo, e sobretudo nas escolas primárias. E aquilo que ainda hoje eu me recordo é que admiro como o nosso pai, que não tinha a instrução que muita gente hoje tem, de ter entendido a mensagem desse livro e começou logo a propagá-la. Ele não fazia questão de propagar essa mensagem. Ele sentava-se no autocarro, naquele tempo chamavam-lhe as carreiras, de ir dali de Alcanedo para Lisboa, e a pessoa que ia ao lado dele ia ouvir a mensagem toda, desde o princípio até ao fim. Mas, ainda assim, eu devo dizer que tanto aqui em Portugal, mas sobretudo em Lourenço Marques, em Moçambique, no total de pessoas
diretas, já não falo das indiretas. Ele levou mais de 30 pessoas a aceitar a mensagem adventista. Manel, eu recordo-me e conversando convosco, é uma das histórias que sempre conquistou o meu coração de experiência que o vosso pai teve. Portanto, o vosso pai era professor de instrução primária. Sim, professor de instrução primária, exatamente. E eu recordo de uma história que vós contastes que certa vez ficou em causa o seu próprio trabalho pelo facto porque era comum, era habitual haver a adoração das imagens, inclusive nas próprias escolas, e que o pai, quando conheceu a mensagem dos 10 mandamentos, e portanto a questão do mandamento do Senhor, o segundo mandamento, que teve certas dificuldades no trabalho, que lhe trouxe até consequências por querer ser fiel ao Senhor. Sim, as consequências foram de tal ordem que ele viu-se, por assim dizer, forçado a ter que se retratar ou continuar no emprego. Como ele se recusou a retratar daquilo que já tinha aprendido, e já agora aqui um pequeno parênteses, o meu pai, quando soube que o meu tio viria e que tinha que lhe entregar o livro porque lhe tinha emprestado, ele começou a copiar o grande conflito, ou o conflito dos séculos, à mão. Porque ele não queria perder aquela mensagem. E penso que se ele não copiou todo, foi uma grande parte, porque depois o irmão dele disse, podes ficar com o livro. Então ele descansou e ficou com o livro. Pois. Mas, em relação com isso, em 11 de fevereiro de 1952, ele recebeu um ofício lá onde ele estava, na escola que ele era professor na altura, numa localidade chamada Fajarda, do Concelho de Coruche, admiti-lo, melhor dizendo, da função de professor. E ele teve que voltar para casa e ficámos ali, por assim dizer, cerca de 5 anos, numa condição muito precária, com muitas carências, com muitas necessidades, porque na altura éramos já 5 filhos e ele não conseguia encontrar emprego que lhe desse a oportunidade de ele guardar o sábado, até que finalmente ele teve que encontrar uma saída, sair de Portugal, nesse caso continental, como se chamava naquele tempo, e foi para Moçambique, onde já lá tinha 3 irmãos, os 3 irmãos mais velhos do que ele, porque o nosso pai dos irmãos, eram 4 rapazes e 2 raparigas, ele era o mais novo. Isto sem falar do mais velho que morreu com 26 anos. Buscar só um pormenor, Carlos. Quando nós falamos, portanto, de uma herança religiosa como foi esta que o pai, por dedicação e fidelidade ao Senhor, quis viver e ser fiel a Jesus e por isso recebeu consequências daqueles que não aceitavam o ele permanecer fiel a assim diz o Senhor. Coloca-me também no coração uma pergunta em relação à vossa mãe. Portanto, ela tinha os desafios, como toda a mulher tem, de esposa, de mãe. Foi logo que a vossa mãe aceitou a mensagem ou demorou tempo a aceitar? Ela não aceitou logo e até certo ponto fez alguma resistência. E como houve uma altura em que o meu pai trabalhava fora, e era destacado para outras localidades e nós ficávamos em Alcanede. E então houve uma altura que em que ela até patuava com as professoras, porque eu andava na escola, as minhas irmãs, uma também mais nova, 2 anos que eu, também andava. E havia uma outra, ainda 4 anos mais nova que eu. E então nós nunca tínhamos sido batizados na Igreja Católica. As pessoas já descobriram... em consequência do conhecimento que o pai tinha tido. Do conhecimento que ele tinha. Exato. E então, nós não fomos batizados. Eu não fui batizado na Igreja Católica, porque o meu pai, portanto, achava que aquilo, era uma farsa. Claro, consoante aquilo o batismo para ele deveria ser como Jesus Cristo. O de imersão. De imersão e a pessoa já tivesse consciência do que estava a fazer. E então, como ele estava fora, as professoras combinaram com a minha mãe a levar-nos à Igreja Católica, secreta, sem o meu pai saber, e fui eu e as minhas irmãs mais novas, eu tinha 8 anos, e fomos então os 3 batizados na Igreja Católica, com a conivência da minha mãe. Pois. Paulo, tu lembras-te depois, entretanto, e conversando com a mãe e sabendo destas histórias, e eu sei que a tua mãe, ela não tinha a preparação académica que o teu pai tinha, e sei que, mesmo com dificuldade em ler, o que eu me recordo da minha sogra
é que ela tinha sempre que estava e que podia, os momentos que ela tinha era para ler a palavra de Deus. Depois começou a ter dificuldade quando começou a deixar de poder ver. Eu sei que foi o pai que começou a ajudar a mãe a ensinar-lhe a escrever e a ler. Sim, foi, mas isso foi numa época... Que tu ainda, eu sei que, portanto, mas é para te dar a palavra também para, em que eu ainda não tinha nascido, da história, exato. Portanto, mas a minha mãe, portanto, nunca teve o privilégio de andar numa escola. Na altura não era obrigatório, não havia escolaridade obrigatória, portanto a minha mãe nunca andou numa escola, o que quer dizer que ela não sabia ler nem escrever. Portanto foi o meu pai, como professor primário, que ensinou a minha mãe a ler e a escrever. Claro, ela escrevia com erros, eu desde tenra idade aprendi a decifrar aquilo que ela escrevia, mas ela também lia com dificuldade, mas lia, e portanto sobretudo o que ela lia era a Bíblia e a escola sabatina. Então, e recordas-te pela história dos teus irmãos que te contassem quando é que a mãe começou a aceitar também a palavra de Deus? Bom, aí eles poderão contar melhor do que eu. Ser mais preciso. Portanto, Manuel, tu recordas-te? Eu poderei responder. O nosso pai acabou por ter que ir para Moçambique, como eu há pouco dizia. Embarcou em Lisboa no paquete Moçambique em 24 de agosto de 1957. E depois ele teve lá algum tempo sem ter trabalho. Finalmente o meu tio mais velho, de nome Carlos Cordeiro, deu-lhe emprego numa firma que ele lá tinha, que era a África Comercial, de venda de tecidos e outras coisas. E então o nosso pai mandava um cheque mensalmente para a minha mãe. Mas o nosso pai, sempre preocupado de nos ter deixado aqui, e quando escrevia, a carta era mais sobre o Evangelho do que notícias disto ou daquilo outro. E procurou saber, pelo pastor, na altura, que era presidente da União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia, o pastor Alberto Raposo, se havia algum pastor perto do Rio Maior, onde nós, na altura, estávamos a trabalhar e a estudar. E, entretanto, ele foi informado que havia um pastor nas Caldas da Rainha, o pastor Vítor Martínez, e então esse pastor Vítor Martínez veio nos visitar a Rio Maior. E pouco depois a minha mãe aceitou ser batizada e foi batizada em 27 de dezembro de 1958. E já agora devo dizer que, como o meu irmão estava a dizer, o Carlos, que ela ofereceu resistência, é verdade, mas a partir da altura em que nós mudámos todos para Rio Maior, e num ambiente diferente, porque era a família, sobretudo da parte dela, que fazia pressão, e também alguns familiares do meu pai, então ela abriu-se, batizou-se, e foi a grande mola impulsionadora para nós, os filhos, aceitarmos também a igreja. Pela graça de Deus. E foi a partir daí que nós entramos na igreja. Muito bem. A primeira igreja, ainda há dias eu disse isto nas Caldas da Rainha que estive lá, a primeira igreja adventista onde eu entrei foi nas Caldas da Rainha, na Rua Miguel Bombarda, número 4042, porque havia lá duas portas. Muito bem. Nós já vamos continuar a nossa conversa. No entanto, nós temos pessoas muito especiais a verem este programa e pessoas especiais são pessoas pequeninas, muito importantes, que são as nossas crianças. Então chegou o vosso momento de ver-vos agora e de ouvir-vos mais uma história bíblica para vós. Olá, princesas! Olá, príncipes! Preparados para mais uma história? Tenho a certeza que vão gostar. Hoje vou contar-vos a história de uma menina. Era uma menina que vivia em Israel com a sua família. Mas houve uma altura em que ela foi levada como prisioneira para uma terra muito distante. E ela passou a ser serva, passou a ser empregada de uma senhora que era esposa de um capitão. O capitão Naamã. Ele era o chefe do exército da Síria. E a nossa menina, a Bíblia não diz o nome, ficou a trabalhar na casa deles. Ela era muito bondosa, simpática e nunca resmungava. Ela tinha aprendido sobre Deus com os seus pais e nunca mais se esqueceu. Ela fazia tudo sem refilar e sempre com palavras bonitas, carinhosas e que animavam os que estavam à sua volta. Um dia, ela percebeu que a sua patroa estava muito triste, porque o capitão Naamã, seu esposo, tinha lepra. Oh, vocês já sabem o que é lepra, não já? Pois é, aquela doença de pele que não tinha cura. Mas a nossa menina, a menina desta história,
ela conhecia Deus e ela sabia que Deus tinha muito poder e tinha poder para curar a lepra. Então ela disse à esposa do capitão Naamã: se o capitão Naamã pudesse ir ter com o profeta que está na minha terra, ele poderia curá-lo. Através do poder de Deus, tenho a certeza que o capitão seria curado. A esposa limpou as lágrimas e foi ter logo com o capitão Naamã e contou-lhe: sabes, a nossa empregada disse que há um profeta em Israel que pode ajudar-te. Vai lá, vai lá. E o capitão Naamã decidiu, não gostava nada de tentar. E ele então caminhou e foi até Israel. Foi procurar o tal profeta que, pelo poder de Deus, poderia curar a sua lepra. Então ele foi e o profeta mandou um mensageiro, o Geazi, para dizer ao capitão Naamã: olha, vai até ao rio Jordão e lava-te lá 7 vezes e vais ficar curado. O capitão Naamã não achou lá muita graça. 7 vezes? Por que era 7? No rio Jordão. O rio Jordão era tão sujo. Na minha terra há rios muito melhores e mais limpos. Por que é que tem que ser no rio Jordão? Ele estava a duvidar. Mas os servos disseram-lhe: olha, se calhar não custa nada tentar. Se fosse uma coisa difícil, tu fazias, não fazias? És um homem corajoso. Então porquê é que não experimentas? Vamos até ao rio Jordão, experimentas. O capitão Naamã concordou e foi então até ao rio Jordão para mergulhar 7 vezes, tal como o mensageiro do profeta tinha dito. Então ele foi até ao rio. Querem me ajudar a contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O capitão Naamã estava a ficar nervoso. E 7. Uau! Ele estava mesmo curado da lepra. Tinha a pele que nem um bebê. Estava limpo. E ficou muito, muito, muito feliz. Através de uma menina, Deus curou Naamã, porque ela foi um grande exemplo, porque ela não se envergonhou de falar de Jesus, não se envergonhou de dizer que tinha um Deus poderoso, um Deus capaz de curar a lepra. Sabes que tu também podes trazer muita felicidade aos que estão à tua volta. Não tenhas vergonha, sê como esta menina. Tem coragem? Fala sobre Jesus aos que estão ao teu redor. Jesus vai ficar feliz e, através de ti, fará grandes milagres pelos outros. Um grande beijinho e até às próximas histórias da Bíblia. Ficamos felizes que vocês tenham estado aí a escutar com atenção esta história tão bonita da Bíblia que nós encontramos e que Jesus deixou escrito para o nosso ensinamento e também para a nossa admoestação, para que realmente sejamos atentos às palavras de Jesus, para fazermos as melhores escolhas na nossa vida, para termos bons resultados e a bênção do Senhor. Nós continuamos com a nossa conversa. Entretanto, depois da mãe ter aceito Jesus, ter sido batizada, depois o vosso pai, que estava, portanto, entretanto, tinha ido para Moçambique, chama a vossa mãe e também alguns dos filhos que vão junto com ela. Queres sim. recordar esse momento, Manuel? Nós começámos a frequentar a igreja de Caldas e, entretanto, ficámos à espera de ir para Moçambique, juntámos ao nosso pai, no âmbito de viagens pagas pelo Estado, que eram dos colonos. E foi isso que demorou mais tempo, nós nos juntámos ao nosso pai. Finalmente, recebemos uma comunicação para embarcarmos, isto em 18 de novembro de 1960, e em 14 de dezembro embarcámos em Lisboa, no paquete Império, e chegámos a Moçambique a 2 de janeiro de 1961. Portanto, na altura, a igreja era na Avenida Pinheiro Chagas, só mais tarde se veio a comprar uma casa e adaptar essa casa para a igreja em Lourenço Marques, na Avenida 24 de Julho, e essa igreja foi inaugurada em 9 de março de 1963. Já lá estava, entretanto, o pastor Pedro Brito Ribeiro, que foi assumir
a direção da União Angolana. Moçambique, queria dizer. Mas antes disso, nós, sem eu nunca ter falado assim abertamente com o meu irmão Carlos, ou ele comigo, nós sentimos vontade e o chamado interior de nos prepararmos para o ministério. Porquê é que achas que surgiu esse desejo Foi mais para a maneira como o nosso pai nos falava, nas cartas e no testemunho que ele deu, etc, etc. Entretanto, nós aqui ouvíamos falar que havia o seminário em Colões, depois fomos para a África Sul e ficámos um bocado desgostados como é que alguma vez podemos ir para Colões, que fica lá tão longe em França. Mas depois alguém nos disse lá em Moçambique que havia um seminário, ou um colégio, na África do Sul, que era o colégio de Helderberg, chamado Helderberg College. Entretanto, falámos primeiramente com o presidente que lá estava na altura, o pastor Manuel Joaquim Lourinho, mas, entretanto, ele não foi assim muito aberto. Pensou que, como nós não tínhamos grandes recursos materiais, que não queria talvez assumir um compromisso financeiro demasiado incomportável, eventualmente lá para a União Moçambicana. Mas, entretanto, surge o pastor Morgado, porque o pastor Lourinho foi para a Conferência Geral de 1962, já não voltou para Moçambique, depois o pastor Morgado ficou como presidente interino, e foi o pastor Morgado que foi o grande impulsionador, tanto para o meu irmão, o Carlos, como para mim. Porque ele fez tudo para que nós fôssemos. E entusiasmou-nos a ir, que nós podíamos comportar nas férias e que nós iríamos conseguir vencer. E, de facto, assim aconteceu. Então, o meu irmão Carlos saiu de Moçambique, e isso ele poderá dizer melhor do que eu, em 19 de outubro de 1962. Eu, como estava a fazer o serviço militar, que naquela altura ninguém podia escapar, mesmo coxos e aleijados e mancos, e entretanto tive que aguardar... Então o Carlos começou primeiro os estudos do que o Manuel? Primeiro no colégio lá do Helderberg. Exato. Entretanto eu fiquei a fazer o serviço militar e logo que acabei, terminei o serviço militar a 8 de fevereiro de 1965 e 10 dias depois, a 18 de fevereiro de 1965, eu embarquei na estação de Lourenço Marques para a cidade do Cabo e depois do Cabo estava lá o meu irmão à minha espera para irmos para o Helderberg numa linha de comboios suburbanos em relação com a cidade do Cabo. Devo dizer que, já agora, por curiosidade, praticamente há 2 semanas, tanto, fez 50 anos que eu cheguei lá ao Helderberg e também fez 50 anos que eu conheci a minha mulher, a 21 de fevereiro. Na graça de Deus. Paulo, falar portanto, dos teus irmãos que, entretanto, tiveram este chamado vocacional, portanto, pela graça de Deus, de seguirem o ministério. Vós sois quantos irmãos ou quantos irmãos vós fostes? Porque eu sei que houveram alguns queridos que não sobreviveram e, portanto, o teu nascimento surge em consequência de quê? Eu gostava que tu falasses um bocadinho dessa história. Bom, portanto, como o meu irmão disse, eles partiram para Moçambique a 14 de dezembro de 1960, chegaram a Moçambique a 2 de janeiro de 1961 e logo, alguns meses depois, a minha irmã mais nova, foram todos os meus irmãos, excepto a minha irmã mais velha. Para Moçambique. Ficou cá em Portugal. A única que ficou cá em Portugal foi a nossa irmã mais velha, que ainda vive, a Fernanda, e ficou cá porque já era casada, já tinha uma menina, a Raquel, e entretanto, portanto, todos os outros irmãos partiram. Partiu o Manuel, partiu o Carlos, partiu a Isabel e partiu a Alda. Pois bem, a Alda, passado uns meses de lá terem chegado, adoeceu. Que idade é que tinha a tua irmã? Portanto, ela tinha 13 anos e faleceu com quase 13 anos e meio. Portanto, em 18 de maio de 1961, com uma pneumonia. Na altura não havia tratamento para a pneumonia, portanto ela adoeceu gravemente, talvez devido também à mudança climática. De recordar que quando eles saíram de Portugal ou do continente era inverno, dezembro, e chegaram lá a 2 de janeiro, quando é o pino do verão. Portanto, a mudança foi muito drástica e, portanto, não sei se terá sido por isso ou por outras coisas, ela... Passado mês ela ficou doente e acabou por falecer, portanto, com uma pneumonia. E foi só depois da morte portanto, da Alda que depois a minha mãe engravidou de mim. E eu recordo-me que
nos últimos dias antes de virmos de Angola para Portugal, em 1975, houve uma conversa entre o meu pai e a minha mãe, onde o meu pai disse claramente que eu fui o único filho desejado. Ou seja, o único filho programado. Não é tanto desejado, programado, talvez seja o termo mais correto. No sentido, se calhar, de tentar colmatar o vazio e a tristeza do falecimento da Alda. Portanto, e eu já pensei algumas vezes, não sei se estou certo ou não, Deus sabe, e um dia Ele me irá revelar se essa é a verdade ou não. Quem sabe se Deus não permitiu a morte da minha irmã para que eu viesse, se assim foi, não estou a afirmar que assim foi, atenção, mas se assim foi, e eu, cá no meu coração, é a primeira vez que eu estou a dizer isto em público, cá no meu coração eu entendo um bocadinho que assim foi, então eu sinto que Deus me chamou para uma grande responsabilidade. Ainda há pouco nós falávamos sobre a questão da limitação da mãe em ler ou escrever. No entanto, ela sempre foi, e uma vez mais eu digo, eu recordo isso com muito carinho, sempre atenta à leitura da palavra de Deus, devagarinho, lá ia lendo os seus versículos, a escola sabatina, sublinhava, escrevia, e eu sei que quando ela estava grávida de ti, portanto havia livros particulares que ela estava a ler naquele momento, que acabou por ser também a definir na sua mente o nome que te queria chamar. Ela disse-me, e disse-me isso várias vezes, que quando estava grávida de mim, que ela leu particularmente com mais afinco as epístolas de Paulo. E então ela ficou tão impressionada que achou que eu deveria ter esse nome. E acabei por ter esse nome. Quando eu nasci, o meu pai queria que eu me chamasse João, e a minha mãe bateu o pé e disse, não, é Paulo que ele vai chamar-se. Porque ela tinha no seu pensamento já resolvido com Deus, maravilhada pela palavra do Senhor, do apóstolo Paulo. E eu, por essa razão, e é interessante que após a minha conversão, que se deu aos 27 anos, foi a parte da Bíblia que eu estudei mais afincadamente e que mais me tocou foi as epístolas de Paulo. E nessa altura agradeci a Deus por ter recebido este nome. Amém. Nome do qual muito me orgulho. Amém. Aliás, nós temos tido aqui algumas outras conversas com outras famílias e é interessante porque é importante, sem dúvida, o papel do pai, do sacerdote, que tem trazido realmente grandes bênçãos às famílias que nós temos aqui trazido, mas não é menos importante porque naturalmente tem que vir o nome da mãe, naturalmente tem que vir o nome da esposa, como aquela senhora ou mais intelectual ou menos intelectual, ou com mais trabalho ou menos trabalho, mas sempre presente na vida dos filhos e deixando uma herança na sua simplicidade, como foi a herança da minha sogra, portanto da vossa mãe, de vos ter deixado o gosto pela leitura da palavra. E já agora, o nome Paulo marcou-me tanto, e sobretudo eu valorizei mais esse nome após a minha conversão, que um dia eu pus no meu coração, um dia que eu tenho um filho, esse filho vai se chamar Timóteo. Eu parece que conheço essa história. Porquê? Porque o apóstolo Paulo fala de Timóteo como sendo seu filho. E, portanto, se foi pela Bíblia que veio o meu nome, também foi pela Bíblia que veio o nome do meu filho. É verdade. O do teu filho primogénito e também depois do nosso filho mais novinho, o mais pequenininho de 2 anitos, o Levi, que também é um nome bíblico. Dizemos nós um do Antigo e o outro do Novo Testamento. Bom, é nosso desejo, já agora aqui à parte, que o Timóteo seja um evangelista e que o Levi seja um sacerdote. Na graça de Jesus. Se o Senhor tiver para eles, é isso que nós ansiamos, que seja para trabalhar para o reino eterno. É o nosso desejo e realmente é esse o nosso alento. Nós vamos continuar a nossa conversa. Queríamos, no entanto, também incluir, como já é habitual e vocês já conhecem, o nosso momento de louvor, para cantarmos um bocadinho em família e convidarmos os amigos a estarem também neste momento de encontro da palavra cantada, porque é uma forma maravilhosa de nós falarmos das bênçãos de Deus. E gostávamos muito de recordar o hino 515, que era um hino que o Fernando Cordeiro, portanto pai da família Cordeiro, gostava muito também de cantar, Importa Renascer. E creio que é uma mensagem que todos nós também ansiamos e oremos por isso, que renasçamos todos os dias na graça e no poder de Deus. Então vamos cantar todos juntos o hino 515, Importa Renascer. Chegou a Jesus,
a fim de saber o caminho da luz. O Mestre bem claro lhe fez entender, importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível o disse Jesus, importa renascer. Vós filhos do mundo, escutai ao Senhor, que sempre vos chama com muito eterno amor. Ouvi que o Senhor nunca cessa em dizer, importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível o disse Jesus, importa renascer. Ó vós que no santo descanso de Deus quereis ter entrada e viver como os seus, deveis a palavra de Cristo atender, importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível o disse Jesus, importa renascer. Desejamos muito que o Senhor nos ajude a poder cumprir na nossa vida aquilo que nós acabamos de cantar, que realmente seja uma oração constante e seja o desejo nosso de renascer diariamente para esta novidade de vida que o Senhor nos convida a viver a cada momento, para sermos cada vez mais semelhantes a Jesus, e eu creio que é esse o desejo de todos nós. De uma forma muito breve e sucinta, Manuel, eu gostava muito agora, e contigo e com os manos, de podermos recordar um bocadinho os lugares onde vocês passaram no exercício deste ministério pastoral. Portanto, tu começaste em África. Sim, sim. Devo dizer que em 1968 precisei de vir comportar no Lubito. O pastor Ernesto Ferreira, presidente da União, convidou-me para, depois de terminar o curso de Teologia, vir trabalhar em Angola. E assim eu terminei o curso em 8 de novembro de 1969. A 22 de novembro estava a entrar em Angola. Depois casei, naturalmente eu e a minha mulher, em Malange, em 28 de dezembro de 1969. Depois da passagem do ano, viemos para Nova Lisboa. Nova Lisboa, o pastor Armando Casaca levou-nos até o Kikuko, onde era diretor da missão o pastor José Sá, e começámos ali como professor primário na escola que lá havia. A missão era muito bonita, com uma montanha no fundo. O pastor Sá tinha arranjado boa cultura de árvores e até cultura de milho e de algodão, portanto era uma missão muito bonita. Cerca de um ano e meio depois, fui chamado pela União a ir para a cidade do Luso, como se chamava naquele tempo, Luena, no leste de Angola, como diretor da missão do Lucuse. Entretanto, um ano depois, como o pastor que estava como diretor da missão da Luz precisou de ser transferido para São Tomé, pediram para acumular também a direção da missão da Luz. Então tive ali algum tempo como diretor da missão do Lucuse e da Luz. Depois, num Conselho da União, cerca de 2 anos depois, pediram para eu ir ser diretor da missão do Qual. E, naturalmente era a missão e eram as várias catequeses ali à volta, e tínhamos muitas. Terminei em Angola o meu ministério na missão do Qual. Depois viemos em 1975, devido aos acontecimentos políticos que sucederam naquele ano. Estivemos em Colões um ano porque estávamos numa indefinição, eu e outros que tínhamos vindo de Angola,
E depois, aqui, entra mais uma vez o pastor Joaquim Morgado, que intercede no sentido de eu vir trabalhar nas publicações em Lisboa, a coadjuvar o pastor David Vasco. Isto porque eu tinha tido um chamado para ir para os Camarões e a minha mulher ficou muito assustada e começou a chorar. E o filho, pastor Morgado, o Paulo Morgado, disse ao pai, o pai intercedeu para que nós viéssemos antes para Lisboa. Fui colocado na igreja de Alvalade, tivemos ali mais ou menos um ano. Depois disso fomos para a igreja do Funchal. Do Funchal, 3 anos e meio depois, viemos para a igreja de Leiria. De Leiria fomos para a igreja de Aveiro. De Aveiro viemos para a igreja de Coimbra. E, naturalmente, que tivemos alguma, como é dizer, trabalho em relação aqui com a igreja das Toregas, onde nos encontramos. Depois de Coimbra, além de Coimbra, tinha Serpins, tinha também Pombal, e fui de Coimbra para Castelo Branco, onde fiquei com a igreja de Castelo Branco, Atalaia do Campo e Fundão, e uma vez por mês também ia à Guarda. Depois de Castelo Branco, viemos para Caldas da Rainha, em 2002, ali estivemos 6 anos, com Caldas da Rainha, Peniche e Cadaval, e depois de Caldas da Rainha viemos para São Jorge e Alcanena, em 2008, e São Jorge, terminei o meu ministério lá o ano passado, a 31 de dezembro de 2013, mas a União pediu-me para eu continuar como emérito no âmbito voluntário com o grupo de Alcanena, e tenho continuado ainda com Alcanena. Não de uma forma tão exaustiva, mas eu recordo, Carlos, e creio que algumas famílias nos poderão ver também, daquelas que estiveram na África do Sul e, portanto, que estavam nas igrejas de expressão portuguesa. Tu, durante vários anos, exerceste ministério nessas igrejas de expressão portuguesa. Exatamente. Eu, portanto, acabei o meu curso, recebi um chamado para trabalhar na Conferência do Transvaal, como era chamado lá, a conferência, e trabalhei lá durante alguns anos. Trabalhei com portugueses e não só. Trabalhei também, depois voltei para Cape Town, estive lá 7 anos a trabalhar na cidade do Cabo, na nossa publicadora. Voltei outra vez para uma das igrejas de expressão portuguesa e ao mesmo tempo tinha também uma de expressão inglesa, e estive ali alguns anos a trabalhar. Dali recebi um chamado para vir para Portugal. E então a primeira igreja que eu servi em Portugal foi a de Espinho, que incluía a Oliveira das Meias. E depois começámos também, no meu tempo, abriu-se o grupo em Santa Maria da Feira. Dali recebi um chamado para ir para a Madeira, onde trabalhei na igreja do Funchal, Caniço e também de Porto Santo. Dali fui para o Alto Alentejo, Porto Alegre, que incluía a igreja de Ribeira de Nisa e também o grupo de Nisa. Dali fui chamado para Tomar, e ali trabalhei em Tomar, servi à igreja de Tomar, em Entroncamento e Abrantes. E no meu tempo, a igreja de Tomar, portanto, nós abrimos o trabalho na Sertã. Abrimos lá uma salinha na Sertã, embora na altura até foi um bocadinho difícil, porque os nossos dirigentes achavam, pronto, uma renda de 200 contos na altura, era dinheiro, e então a igreja ajudou um pouco com a renda e pronto. Não havia muita gente no princípio, mas graças a Deus que aquilo depois cresceu. Dali, portanto, de Tomar, fui para Santarém. Fui para Santarém, ali estive mais 5 anos em Santarém, com Santarém, São João da Ribeira e Rio Maior, e o grupinho de Aveiras, de cima. E depois, eventualmente, chegou a idade de eu me reformar, mas mesmo assim a União pediu para eu continuar. Então continuei. Fui ajudar um colega que andava doente, não é? E finalmente ele ficou de baixa e eu fiquei com a igreja de Salvaterra de Magos, Benavente e Almeirim. E Almeirim continuei sempre, até agora, a nível voluntário. Entretanto, fui pastor também da igreja de Valqueimade e capelão do lar ali de Lapisul, como é chamado. E então, agora continuo como o Manuel. Exato. Ele voluntário em Alcanena e eu voluntário em Almeirim. Só gostaria de dar aqui um pormenor. Enquanto eu estive no Funchal de 77 a final de 1980, eu
conseguimos arranjar dinheiro para comprar a casa do Porto Santo, mediante o irmão Domingos Freixo, que foi lá comportar e encontrou essa casa para se iniciar lá o trabalho. Portanto, o trabalho em Porto Santo foi o resultado da vossa passagem, origem. do vosso ministério. Paulo, poderíamos dizer que tu parecias aquele que não ias entrar, portanto, no ministério pastoral. Tinhas dos irmãos rapazes, Tu tinhas feito a enfermagem, portanto, já eras enfermeiro, já há alguns anos. Queres contar, assim, de forma sucinta, o porquê de teres depois também seguido o ministério pastoral? Bem, eu claramente devo dizer que durante alguns anos, e eu reconheço isso, e reconheço claramente que fui a ovelha ranhosa da família. E fui a ovelha ranhosa da família porque fui muito rebelde, e eu lembro de uma vez de alguém me dizer: então, mas tu não gostarias de seguir o ministério dos teus irmãos? E a minha resposta imediata, direta, agressiva foi: já tenho 2 irmãos, chega muito bem. Bom, mais tarde tive que engolir essas palavras e tive que pedir perdão a Deus por ter dito isso, e ainda bem que o fiz. Mas chegou uma altura em que eu senti realmente, aliás, já tinha sentido um chamado quando tinha 20 anos de idade, recusei de forma consciente, e 7 anos depois recebi novamente o chamado, e aí eu senti claramente que ou é desta ou nunca. Foi uma conversão muito atribulada. Entretanto, depois de ter feito o curso de enfermagem, fiz o curso de psicologia, não cheguei a acabar, e devido a uma série de circunstâncias eu rendi-me ao Senhor, e aí é que eu comecei a conhecer Deus pessoalmente, e foi toda uma mudança que só posso louvar a Deus por isso. E é interessante, há bocadinho estava a ouvir o meu irmão, o Manuel, a dizer, eu não sabia, que o pastor Morgado teve uma influência em encorajá-lo, a ele e ao meu irmão Carlos, a ir para o Elderberg College. Pois bem, foi com o pastor Morgado que eu fui para Colões. Portanto, devo a ele. Portanto, ele apostou em mim quando não havia razões para apostar em mim. Eu creio que foi uma decisão de fé que ele tomou, e ele, talvez devido àquilo que conhecia dos meus irmãos, resolveu apostar em mim. Eu sei que foi uma aposta de fé, porque eu não era pessoa confiável nessa altura. Mas, pela graça de Deus, o Senhor me transformou, e só posso louvar a Deus por isso. Amém. Nós estamos quase a terminar o nosso tempo. De todas as formas, Manuel, eu gostava muito que tu pudesses deixar... É um programa de famílias que nós estamos a fazer. Estamos a viver momentos muito solenes na história da Igreja, inclusive também nos relacionamentos entre famílias, entre casais. Temos consciência que realmente o inimigo, sabendo que tem pouco tempo, acaba por angustiar e trazer muitos desafios às famílias. Daquilo que foi o teu percurso de ministério até este momento, daquilo que conhecias numa igreja do passado, a constatares uma igreja no presente, qual seria o apelo que tu deixarias às famílias? Bem, o meu apelo sincero é que os pais são os principais instrutores dos seus filhos. Infelizmente, pelas condições atuais, em que o marido e a esposa têm de trabalhar fora, muitas vezes essa educação é, por assim dizer, feita pelas monitoras ou pelas, como se chama... As educadoras. Educadoras de infância, etc, etc. Mas o pai e, sobretudo, a mãe é que devem ser os professores dos filhos. E já agora, devo dizer que eu conheci a minha mulher em 21 de fevereiro de 1965, ela chama-se Margarida Ondina Pereira, lá era conhecida por Guida Magalhães no colégio, ao casar adotou o nome de Cordeiro, e ainda nós a namorámos, decidimos que ela não trabalharia fora para dar educação aos nossos filhos. E pela graça de Deus, apesar de eles terem os seus defeitos, e nós como pais também temos tido os nossos defeitos, pela graça de Deus, os meus filhos estão todos na igreja. Se calhar, Paulo, se tu quiseres dar uma palavra de bênção e também de orientação espiritual para as famílias que nos escutam nesta hora. Bom, as últimas palavras que eu gostaria de partilhar são estas. Eu creio que a razão principal de programas como este é de nós podermos recordar os nossos antepassados, mas com objetivo. Não apenas de fazer aqui, digamos, contar histórias saudosista, ou fazer um entretenimento para entreter os nossos irmãos neste início de sábado, mas eu creio que a grande lição que nós devemos deixar
não só deste programa com a nossa família, mas com outras famílias, é de poder recordar a fé dos nossos pais. Exatamente. Amém. E, portanto, ao lembrarmos os nossos pais, nós podermos ter o desejo de poder viver a fé que eles viveram e até, se for possível, pela graça de Deus, suplantar essa fé. Eu sinto uma grande honra de ter tido o pai que tive. E, pela graça de Deus, desejo ser alguém que possa minimamente honrar a memória do meu pai. Amém. Amém. Deus nos ajude realmente a pegarmos em todas estas histórias maravilhosas que Deus tem tido a oportunidade de trazer até nós, nesta família, nas outras tantas que já passaram por nós, e que realmente seja este o nosso desejo de renovarmos os nossos votos ao Senhor, de não deixarmos em mãos alheias um legado que nos foi deixado de uma forma tão extraordinária, com um espírito de sacrifício e de abnegação tão grande como tantos queridos do passado de tantas famílias se entregaram, e creio que isto é um grande ensinamento para nós, que temos esta responsabilidade de levar avante esta obra de Deus neste século que agora Deus nos entrega a nós para plantarmos e para evangelizarmos também. Amém. Manuel, eu ia pedir-te, por favor, que terminássemos estes momentos de reflexão e de testemunho, agradecendo a vossa presença, que pudesses orar connosco, por favor, está bem? Senhor nosso Deus, amantíssimo Pai que estás nos céus, agradecemos por termos participado neste programa. Amém. Senhor, louvamos-te acima de tudo como nosso Criador, Amém, Senhor. Nosso Salvador, e até hoje, depois que nos deste a vida que possuímos, a tens mantido, a tens preservado e nos tens abençoado. Agradecemos sobretudo porque no decorrer da nossa vida, tu, Senhor, nos deste a conhecer a tua mensagem de salvação e, como aqui foi dito neste programa, por intermédio do nosso Pai, cuja memória nós aqui, de modo particular, lembramos, que tu, Senhor, nos abençoes para que a nossa vida corresponda aos ideais com que Ele nos educou. Amém, E também a nossa mãe. Amém. Que os nossos filhos e os nossos netos sigam também por este caminho, para que um dia estejamos na gloriosa e grandiosa eternidade. Amém, e a todos aqueles que assistirem ou observarem este nosso programa, sinto um incentivo para serem fiéis até estarmos com Jesus na Pátria Celestial. Que assim seja. Pedimos o nome santo e bendito de Jesus. Amém. 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 Deixamos um abraço amigo para todos vós. Já sabem, nos encontraremos daqui a 15 dias na graça de Deus e agora numa nova região eclesiástica. Terminamos este conjunto de famílias aqui na região eclesiástica Centro e iremos daqui a 15 dias encontrar-nos com uma família agora da região eclesiástica de Lisboa e Val do Tejo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor vos conceda um sábado muito feliz.